uma fala muito rápida, parece que eu estou de Jockey Club, então já quero dizer que eu vou pedir vistas, viu? Só quero crer que Vossa Excelência esteja elogiando. Relator, deputado Marcos Rogério com a palavra, Vossa Excelência. narrador de Jockey Club que muda até o nome do cavalo que ganha. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a proposta de emenda à Constituição número 4 de 2015, cujo primeiro signatário é o ilustre deputado André Figueiredo, pretende alterar o artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a fim de prorrogar a desvinculação da arrecadação da União relativa a impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, desvinculação das receitas da União, até 31 de dezembro de 2019. Além do exposto, a proposta retira paulatinamente da incidência da referida desvinculação a receita correspondente à arrecadação das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 195 da Constituição Federal. Tais contribuições são destinadas ao financiamento da Seguridade Social, a qual se constitui, conforme dispõe o artigo 194 da Constituição Federal de 88, em um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. De acordo com a proposta, a não incidência da DRU sobre os recursos voltados às ações de Seguridade Social seria feita de forma escalonada, a exemplo do que estabeleceu a emenda constitucional número 59 de 2009, ao tratar dos recursos voltados à área da educação, conforme os seguintes percentuais: A, 12,5% no exercício de 2016, 5% no exercício de 2017 e nulo no exercício de 2018. A pensada referida proposição tramitam a PEC 87, as PECs 87 e a PEC 112, ambas de 2015. A PEC 87 de 2015, de autoria do Poder Executivo, pretende alterar o artigo 76 da DCT, a fim de prorrogar a desvinculação das receitas da União até 31 de dezembro de 2023. Além da referida prorrogação, a proposta pensada apresenta as seguintes inovações em relação ao texto ora vigente no artigo 76 do ADCT. Aumenta a porcentagem dos recursos desvinculados para 30%, exclui da DRU a arrecadação relativa a impostos, relativiza a desvinculação das contribuições sociais, deixando clara a priorização do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, exclui da DRU a arrecadação relativa a adicionais e acréscimos legais às espécies tributárias por ela abrangidas. Inclui na DRU os recursos destinados aos fundos constitucionais de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclui na DRU as receitas de taxas. Inclui na DRU os recursos relativos às compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos e minerais, salvo os recursos federais referentes à participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, bem como as transferências desses recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. A PEC 112 de 2015, por sua vez, que tem como primeiro signatário o deputado Benito Gama, pretende inovar no ordenamento constitucional por meio de duas frentes, quais sejam a alteração da disciplina das emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária, artigo 166 da Constituição Federal, e modificação das regras relativas à desvinculação das receitas da União, conforme o artigo 76 do ADCT. No que concerne a matéria orçamentária, a proposta torna obrigatória a execução da programação orçamentária e financeira relativa às emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária, a exemplo do que fez a emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, no âmbito das emendas individuais. Para tanto, a proposta estabelece que as emendas coletivas serão aprovadas no limite mínimo de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei orçamentária enviada pelo Poder Executivo. A execução orçamentária e financeira das emendas coletivas dar-se-á em montante mínimo correspondente a 1% da receita corrente líquida realizado no exercício anterior. Por fim, assim como previu a emenda constitucional número 86 de 2015, em relação às emendas individuais, a PEC 112 de 2015 permite a redução dos referidos percentuais
se constatado que a reestimativa da receita e da despesa poderá implicar o não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto à desvinculação das receitas da União, a PEC 112 de 2015 apresenta as seguintes inovações em relação ao texto ora vigente no artigo 76 do ADCT. Prorroga a DRU até 31 de dezembro de 2016, exclui da DRU a arrecadação relativa a impostos, relativiza a desvinculação das contribuições sociais, deixando clara a priorização do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social. Exclui da DRU a arrecadação relativa a adicionais e acréscimos legais às espécies tributárias por ela abrangidas. Inclui na DRU os recursos destinados aos fundos constitucionais de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclui na DRU as receitas de taxas. Inclui na DRU os recursos relativos às compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos e minerais, salvo os recursos federais relativos à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, bem como as transferências desses recursos aos estados, Distrito Federal e municípios. Em suma, as inovações pretendidas pela PEC 112 de 2015, no que diz respeito à desvinculação das receitas da União, são praticamente as mesmas trazidas pela PEC 87, com apenas duas diferenças. Enquanto a PEC 87 de 2015 prorroga a DRU até 31 de dezembro de 2023, a PEC 112 de 2015 estende tal prazo apenas até 31 de dezembro de 2016. A PEC 87 modifica a porcentagem da DRU para 30%, ao passo que a PEC 112 não altera tal porcentagem, mantendo os atuais 20%. É o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 32, inciso 4, a linha B, combinado com 202 caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania pronunciar-se sobre a admissibilidade da matéria. Quanto aos aspectos formais, notadamente no que se relaciona à iniciativa legislativa, constata-se que as proposições foram apresentadas nos termos do artigo 60, inciso 1 e 2 da Constituição da República, provendo-se, no caso do inciso 1, o número de subscrições suficientes, conforme atesta a Secretaria-Geral da Mesa. No que concerne a eventuais limitações circunstanciais impostas pela Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 1º, nada há que se possa objetar, uma vez que o país encontra-se em plena normalidade político-institucional, não vigendo decreto de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Naquilo que diz respeito às limitações materiais, contudo, não se pode dizer o mesmo, uma vez que a PEC 87 de 2015 e a PEC 112 de 2015 incluem na DRU os recursos destinados aos fundos constitucionais de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como veremos a seguir, tal inovação vergasta o princípio federativo, cláusula pétrea da lei maior. De início, convém recordar o significado dos citados fundos constitucionais. Os chamados fundos constitucionais de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, previstos no artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, e regulamentados pela Lei número 7.827 de 89, representam 3% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Esses recursos são utilizados em programas de financiamento aos setores produtivos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social daquelas regiões por intermédio de programas de financiamento aos setores produtivos. Tais fundos, assim como os fundos de participação dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, são mecanismos de partilha da receita tributária entre os entes da federação imprescindíveis ao Pacto Federativo, faceta fiscal do princípio federativo. Em outros termos, os fundos constitucionais
de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os quais se constituem em fundos de incentivo ao desenvolvimento regional, são indispensáveis ao equilíbrio entre os entes da Federação Brasileira, na medida em que promovem sua autonomia e laboram pela promoção da igualdade entre tais entidades políticas. Quanto à questão da autonomia, é de bom alvitre examinar sua relação com o próprio sistema federativo. Consoante ensinamento do célebre jurista e cientista político francês Michel Montesquieu, Estado Federal é aquele que se caracteriza por uma descentralização de forma especial e de grau elevado, que se compõe de coletividades, membros por ele dominadas, mas que possuem autonomia constitucional e participam na formação da vontade federal, distinguindo-se desta maneira de todas as coletividades públicas inferiores. Como se vê, a autonomia, junto com a participação, constitui a nota dominante do sistema federativo, forma de Estado adotada pela Constituição Federal de 1988. Ora, ao consagrar a autonomia das entidades políticas que integram nossa federação, a Lei Maior assegurou-lhes as capacidades de auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autogoverno. Perceba-se que, para que vigore o princípio federativo, não é suficiente que o ente federado possa elaborar sua própria Constituição ou lei orgânica e executar suas competências legislativas e administrativas. É imprescindível a existência de autonomia financeira, até porque, sem capacidade financeira, não poderá o ente federativo, exercer quaisquer das capacidades antes mencionadas. Em palavras simples, não gozarão os estados, o Distrito Federal e os municípios de qualquer autonomia política ou administrativa se não for preservada a autonomia financeira de tais entes. Já no que diz respeito à promoção da igualdade entre os entes federativos, convém frisar o que o próprio texto magno, em seu artigo 3º, inciso 3, estabelece como princípio fundamental do Estado brasileiro e como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: a redução das desigualdades sociais e regionais. Em suma, não é difícil perceber que a inclusão na DRU de significativa parcela dos recursos hoje destinados aos fundos constitucionais de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vulneraria o princípio federativo, tendendo a abolir a cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição da República. Desta forma, outra opção não nos restou, senão apresentar emendas, suprimindo a referida inovação e assim sanando as patentes inconstitucionalidades das PECs 87 de 2015 e 112 de 2015. No que tange à técnica legislativa, convém alertar, desde logo, que as emendas das propostas em análise não esclarecem adequadamente seu objeto, visto que, por certo, será sanado em momento oportuno, quando da apreciação do mérito da matéria na comissão especial. Diante do exposto, manifesto meu voto no sentido da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 4 de 2015, da proposta de emenda à Constituição número 87 de 2015 e da proposta de emenda à Constituição número 112 de 2015, com as emendas em anexo. Vice-presidente. É como voto, senhor presidente. Vice-presidente. Vice-presidente, conjunto. Em